Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de didática. O tema da aula de hoje que nós vamos estudar é construção de um plano de ensino. Eu sou professora especialista Adriana Grécio e vamos iniciar o nosso encontro. Para começarmos a falar sobre o assunto, é importante que o professor responsável por uma determinada disciplina deveria ser sempre o autor do seu planejamento de ensino. Afinal, ele é o especialista da área em que se formou. Como observamos no esquema, não basta apenas saber redigir e entregar o seu planejamento de ensino. Ele deve estar a par do projeto pedagógico do curso e também ele precisa conhecer a realidade e o contexto em que a universidade, a escola, o curso de longa duração, de curta duração que ele está inserido, assim como o público que o frequenta, para assim saber melhor planejar e gerar uma aprendizagem significativa. Lopes falou lá em 2005 que é o professor quem deve saber o que, como e para que ensinar os alunos. O seu planejamento de ensino deve ser uma ação resultante de um processo integrador entre a escola e o contexto social, efetiva de modo crítico e transformador pelo próprio professor. Isso significa dizer que as atividades educativas seriam planejadas tendo como ponto de referência as problemáticas socioculturais, econômicas e políticas do contexto onde a escola, a universidade, a instituição de ensino está inserida. E para que entendamos melhor, todo planejamento de ensino organiza-se através de 8 etapas. Elas são: primeiro, identificação; segundo, ementa; terceiro, objetivos de ensino, que eles devem ser gerais e específicos; o conteúdo programático, o procedimento de ensino, os recursos didáticos utilizados, qual é o tipo da avaliação de aprendizagem e qual foi o referencial bibliográfico que o professor utilizou para fazer a construção. Pois bem, as características de um plano de ensino são, primeiro, a identificação. Ela deve ser feita em forma de cabeçalho e apresenta o seguinte plano: o nome do curso, o nome da disciplina, qual semestre que ele vai ser aplicado, qual é o horário turno, né? Qual é a carga horária semanal da disciplina, quem é o professor responsável e qual o ano vigente que vai ser aplicado. Quando fala-se da ementa, a ementa é uma descrição discursiva que resume o conteúdo de uma determinada disciplina. Ela deve sempre explicitar seus objetivos, pontuando o que se pretende que os alunos aprendam. A próxima etapa é o objetivo de ensino. É o que se pretende desenvolver e alcançar com os alunos, não se esquecendo de que se deve propiciar o desenvolvimento integral cognitivo, afetivo, motor e social dos discentes. Um professor precisa ter total clareza de quais são os objetivos no processo de ensino e aprendizagem. E eles podem ter dois níveis. Eles podem ser chamados de objetivo geral e objetivo específico. Vamos entender um pouquinho de cada um deles. O objetivo geral, ele descreve o que se pretende que os alunos aprendam em longo prazo, ou seja, durante aquele semestre ou aquele ano letivo com a disciplina que está sendo aplicada. A redação do objetivo geral deve ser feita num único parágrafo, em base mais ou menos de 3 ou 4 linhas. Já o objetivo específico, ele explicita bem detalhadamente o que se pretende que os alunos aprendam ao término daquela aula ou daquele conteúdo. A redação dos objetivos específicos é feita em tópico e inicia-se sempre com o verbo no infinitivo, justamente para mostrar as ações específicas que se quer alcançar com os alunos. Agora vamos falar do conteúdo programático, que são os temas que serão estudados. É o professor
quem seleciona os conteúdos mais adequados e significativos para a realidade daquela instituição de ensino superior, que é o IES, daquele curso e principalmente para aqueles alunos. É necessário compreender que o interesse no aprendizado de um determinado conteúdo está muito associado à compreensão do aluno sobre o quanto aquele tema é significativo e relevante para a sua formação profissional. Uma aprendizagem se realiza quando o indivíduo toma informação em seu meio em função de um projeto pessoal. Mayhew, em 1998, trouxe essa reflexão. Agora vamos falar dos procedimentos de ensino. Essa etapa do planejamento pode ser chamada de metodologia de ensino, de estratégias de aprendizagem ou técnicas de ensino. Uma aula expositiva, um debate, uma pesquisa de campo, uma dramatização, um seminário, cada um desses procedimentos que o professor adotar na sua aula estará apoiando o desenvolvimento do aluno em diferentes habilidades, como falar, escrever, raciocinar, movimentar-se em sala de aula. Essa etapa do planejamento pode ser redigida em tópicos, sem a necessidade de se descrever detalhadamente como a atividade será dada aos alunos. Mais adiante, nós falaremos sobre os diferentes procedimentos de ensino que podem ser adotados em sala de aula. Agora, vamos falar dos recursos didáticos. São os diversos materiais que o professor vai usar durante as suas aulas. Lembrando que eles são utilizados para estimular a aprendizagem do aluno. Em conjunto com os procedimentos de ensino, apoiam e facilitam o processo de ensino e aprendizagem, sempre colaborando para motivar o aluno, despertar o seu interesse, desenvolver percepções diferentes em cada etapa do processo de ensino e aprendizagem, orientar e fixar a aprendizagem, provocar uma ação no aluno, conhecer a partir do contato e concretizar ideias e fatos. Já na avaliação de aprendizagem, são vários instrumentos que o professor adotará para avaliar a aprendizagem dos alunos. É sempre necessário planejar bem quais serão os instrumentos adotados para verificar se eles realmente aprenderam ou se simplesmente fizeram uma decoreba do estudo para fazer a prova. Um professor pode ter muita dificuldade de compreender o verdadeiro significado da avaliação, ainda mais aquele que em sua formação pedagógica que acaba avaliando do modo como foi avaliado, pois ele nunca refletirá sobre esse ato, que precisaria procurar observar cada aluno em suas características. A avaliação deve ser sempre contínua, durante todo o semestre, com vários instrumentos diferentes, como, por exemplo, uma aplicação de um trabalho em grupo, uma aplicação de um trabalho individual, a aplicação de uma prova de conhecimento específico. E vale lembrar que nessa etapa do planejamento de ensino, o professor apenas cita quais instrumentos ele vai utilizar no seu plano de ensino. E por fim, vamos falar do referencial bibliográfico, que é o conjunto de livros, capítulos de livros, artigos que o professor vai usar com os alunos, o que chamamos de bibliografia básica. Ainda há a bibliografia complementar, que tem o intuito de apresentar obras que poderão ser estudadas posteriormente para aumentar os conhecimentos referentes à disciplina estudada. Agora que já entendemos sobre um plano de ensino, eu trouxe um modelo para apresentar para vocês da construção de toda essa teoria estudada até agora. Então, a primeira coisa, o nome do curso, licenciatura, a disciplina, didática. Em que semestre ele vai ser aplicado? No primeiro semestre. Qual turno? Turnos, né? Turmas da manhã e do noturno. A carga horária do semestre da disciplina compõe 80 horas. O professor responsável, Marta Scarpato.
O ano vigente de aplicação, 2012. Ementa. A educação brasileira e a didática, o papel sociopolítico da escola, o processo de ensino e aprendizagem, o planejamento de ensino e suas etapas, o espaço da sala de aula, relações interpessoais entre professor e aluno. Já o objetivo geral da disciplina, refletir sobre a educação brasileira no ensino fundamental e médio, tendo por foco a formação e atuação do educador, a fim de buscar o aperfeiçoamento ou a transformação da ação profissional. Já os objetivos específicos da disciplina, eles foram feitos em tópicos com o verbo no infinitivo. Vamos entender. Discutir o processo de formação do educador na realidade brasileira, levando em consideração os aspectos culturais, econômicos, políticos e históricos sociais, reconhecer a didática como disciplina pedagógica, compreender a educação como profissional responsável por desencadear o processo de construção do conhecimento e como agente de transformação social, caracterizar os elementos do processo ensino e aprendizagem, refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem a partir de uma visão integral do ser humano, reconhecer o planejamento de atividades didáticas como instrumento de educação, distinguir os níveis de planejamento educacional e as possibilidades de atuação do educador, analisar as etapas do planejamento de ensino e sua relação com a avaliação da aprendizagem. E agora vamos falar do conteúdo das aulas. Então, o papel da educação e do educador, formação de educadores, didática, o papel do professor e as tendências em educação, ensinar e aprender, desafios do educador, o planejamento educacional, planejamento de ensino, os objetivos de ensino, conteúdos de ensino, procedimentos de ensino e recursos de ensino. Avaliação educacional, os aspectos epistemológicos, a avaliação do processo ensino e aprendizagem e a prática educativa brasileira. E por fim, eu vou apresentar para vocês os procedimentos de ensino, recursos didáticos e avaliação da aprendizagem. Então, procedimentos de ensino. As aulas consistirão na combinação adequada de aulas expositivas, debate, estudo de caso, trabalhos individuais e em grupo. Os recursos didáticos que serão utilizados, o data show, textos, artigos e filmes. E para finalizar, o plano de ensino, a avaliação de aprendizagem. Então, ao longo do curso, o aluno será continuamente avaliado por meio de trabalhos e relatórios individuais ou em grupos, participação nas aulas e a assiduidade e a sua própria autoavaliação. Então, dessa maneira, a gente encerra a aula de hoje, né? Espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês. Vale ressaltar que a atividade avaliatória da disciplina vai estar disponível lá no AVA da nossa faculdade. Bons estudos e nos encontramos na próxima aula. Bye, bye!